Irmãos, bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa terceira EBD online. Bom, como nós fizemos nas últimas duas vezes, o boletim já está com os irmãos. Aqui na parte de oração pela igreja, nós vemos aqui os motivos que são sociedade, família, governo, avivamento espiritual, frequência na EBD, nos cultos de quinta e domingos, regularidade nas contribuições, evangelismo e missões. Lembrarmos também dos enfermos, dos presbíteros, diáconos e dos irmãos desanimados, desestimulados, desempregados também pela situação do coronavírus, que nós tivemos notícias boas aí no grupo, né, de uma pessoa que curou dessa enfermidade. Então, glória a Deus por isso. Vamos orar então. Senhor Deus soberano, gracioso, glória, honra, louvor e adoração sejam dadas somente a Ti. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa semana que tivemos, uns trabalhando, outros não. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo de vida que tivemos, pela comunhão em família, pelo trabalho, pelo descanso, pelo estudo, pela leitura da Tua Palavra. Ó Deus, graças te damos pela nossa saúde. Ó Deus, viemos te pedir por essa situação que o mundo se encontra. Ó Deus, novamente te pedimos, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, sabemos que esse vírus é juízo Teu para as nações, Pai. Juízo Teu para todas as nações. Mas, ó Deus, te suplicamos, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia, Pai, da Tua igreja. Ó Deus, pedimos a Ti, Pai, que as autoridades de todos esses países que têm enfrentado, Pai, essa doença, tomem as melhores decisões possíveis, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, também te pedimos pela igreja, pedimos pelos presbíteros, pelos diáconos. Ó Deus, fortaleça a liderança da nossa igreja. Pedimos a Ti também pelos irmãos, Pai, encha a todos com Teu Espírito Santo, Pai. Promova, ó Deus, um grande avivamento na Tua igreja, Pai. Ó Deus, pedimos a Ti por essa aula, Pai, que o Senhor nos ilumine e nos ajude, Pai, a entender melhor o Teu texto, a Tua Escritura. Ó Deus, isso pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, irmãos, então, na aula passada nós vimos até o capítulo 15 de 2 Reis, e hoje nós veremos o capítulo 16 até o final do capítulo 25, ou seja, até o final do livro de Reis. Bom, nessa aula então nós vamos terminar por fim esse livro, né? Um livro longo que foi dividido em dois na tradução para o grego, como a gente já sabe. Na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, esse livro foi dividido em dois. Então hoje em dia a gente tem 1 Reis e 2 Reis. Mas é um livro só e nós vamos terminá-lo nessa aula. Bom, esse livro é basicamente uma narrativa de todos os reis da nação escolhida de Deus, Israel, até a queda dessa nação escolhida por Deus ou até o exílio dessa nação escolhida por Deus. Vimos no livro de Samuel que Deus era contra a monarquia. Vamos lembrar das nossas aulas lá do livro de Samuel. O que a monarquia, o que o pedido de monarquia por parte do povo revelava? Revelava que o povo não entendia que o rei de Israel era Deus. Então a nação queria ser igual às outras, queria ter um rei humano. O pedido dos anciãos por um rei, que nós vimos com bastante detalhe lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, remete, mostra que Deus já havia alertado Moisés, como a gente viu, que as exatas motivações que Deus previu a Moisés
lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. A nação pede, então, por um rei, assim como Deus havia predito. Pede para ser governada por uma monarquia humana, para ser semelhante às demais nações, sendo que Deus chamou a nação de Israel por graça para ser exatamente uma nação separada das outras nações, não uma nação semelhante às outras nações. Vimos no livro de Reis que realmente a nação de Israel se tornou igual às nações, igual às suas nações vizinhas, não se tornou separada, igual Deus o chamou, mas se tornou igual, assim como os anciãos, assim como o pedido por um rei revelou lá em 1 Samuel 8, versículo 5. Nós vimos que Jeroboão, primeiramente, Davi foi um rei bom, mas os que sucederam ele, infelizmente, não foram o mesmo, e nós vimos o declínio da nação. Jeroboão, então, levou a nação para a idolatria, mas no Reino do Sul, em Judá, não foi diferente. A monarquia foi incapaz de manter a fidelidade ao Senhor. O povo era rebelde com as ordenanças do Senhor. Então hoje nós vamos ver exatamente no que essa desobediência vai culminar, no que isso vai terminar. O resultado dessa rebelião contra Deus. Mas se alguém aí que está assistindo essa aula lembra das nossas aulas lá no livro de Samuel, vai lembrar qual era a punição máxima, né? A maldição pactual máxima para o povo quando desobedecesse a aliança. Bom, para quem não se lembra, nós vamos ver hoje. Bom, então nós terminamos aqui a nossa aula em 2 Reis 15, só relembrando aqui, nós vimos o reinado então de Jotão em Judá, e ele foi um rei mau ao Senhor e governou em Jerusalém por 16 anos. Então, iniciando a nossa aula propriamente dita, agora nós vamos iniciar aqui com o capítulo 16 de 2 Reis. Bom, nós vamos ver então o reinado de Oséias em Israel. Aqui está Oséias e Acás em Judá. Bom, Acás de Judá foi um rei mau ao Senhor e reinou 16 anos em Jerusalém. Podemos ver aqui no versículo 3 do capítulo 16 que diz assim: porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Veja que homem terrível foi Acás. Veja que coisa terrível queimar o seu filho como sacrifício aos deuses pagãos, né, daquelas nações vizinhas. Novamente, o chamado do povo de Israel foi para ser separado dessas nações. E aí o rei Acás de Judá faz exatamente o que as outras nações faziam, né? A nação se junta às outras nações, não se separa. Bom, eles sacrificam seus filhos aos deuses, então isso é uma coisa completamente abominável ao Senhor. Versículos 5 a 8 mostra que Judá foi invadida pelos sírios e o rei Acás buscou ajuda com os assírios para livrar a nação. Então a gente pode ver que o rei entregou muitos bens da nação, inclusive ouro e prata do próprio templo, para Tiglat-Pileser, que nós vimos o rei da Assíria na última aula. No versículo 10, então, a partir do versículo 10 até o versículo 17, mostra que Acás, ao ir para Damasco cumprimentar, logicamente, o rei Tiglat-Pileser da Assíria, ele visitou um templo lá na Assíria. E, como se não bastasse o rei de Israel ir visitar um templo e prestar culto a um Deus estranho em um templo, numa nação estrangeira pagã,
Como se não bastasse só isso, o rei Acás, ele pega a planta do projeto, então, desse templo que ele foi na Assíria e envia para Jerusalém para que fosse construído um templo igualzinho que ele prestou culto a um deus pagão na Assíria. E como se não bastasse isso, ele ainda pegou, então, quando esse templo ficou terminado, esse templo pagão em Jerusalém ficou terminado, ele também levou alguns utensílios da casa do Senhor, alguns utensílios do templo, para esse templo pagão. Então ele veja como Acás foi um rei terrível, sacrificou seu filho queimado, fez essa aliança com Tiglat-Pileser, foi a esse templo, construiu o templo, pegou utensílios da casa do Senhor. Veja como o tempo inteiro a casa de Judá provoca o Senhor a ira. E a casa de Israel não é muito diferente. Já que no capítulo 17, Oséias de Israel, como a gente viu aqui, Oséias aqui, reinou 9 anos em Samaria e foi mal aos olhos do Senhor. Salmanassé, que era o rei da Assíria depois de Tiglat-Pileser, invadiu Israel e Oséias ficou como seu servo. Então a Assíria invade Israel e, consequentemente, Israel fica como tutelada da Assíria e tem que pagar um tributo anual. Porém, a Síria descobriu uma conspiração de Oséias e fez um cerco a Samaria que durou 3 anos. Imagina a fome que ficou Samaria num cerco de 3 anos. E esse foi o fim da nação do norte. Os israelitas foram levados para o Império Assírio e literalmente espalhados, né? Literalmente foi feita uma diáspora com os israelitas do Reino do Norte. Isso era comum nas nações daquela época. Então, se conquistava uma nação e o povo dessa nação conquistada era espalhada pelo território dessa dominante, no caso a Síria. Mas por que isso aconteceu? Só para ser mais claro, repetir de novo novamente aqui no versículo 7. Vamos ler aqui essa passagem do versículo 7 ao 14. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. Então, novamente, a nação era chamada para ser separada das outras. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura serviço como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Então, novamente, Deus constantemente se revelando à nação, revelando sua misericórdia para a nação, revelando sua palavra para a nação, mas a nação, o povo era de dura serviço, como seus pais. Então esse foi o fim aqui da nação do norte. Samaria, então, foi capturada no ano 740
antes de Cristo, dando fim então ao Reino do Norte. E mais uma passagem importante aqui desse capítulo, a partir do versículo 24, é para a gente entender por que os samaritanos eram tão mal vistos nos tempos de Jesus. O rei da Assíria introduziu novas populações no Reino do Norte. E eles também trouxeram suas religiões. Então era uma prática do Império Assírio fazer esse tipo de coisa. Mas vamos ler aqui o versículo 25 e 26. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Então o Senhor executou juízo para essas pessoas pagãs que foram trazidas para a terra de Israel, para Samaria. Pelo que se disse ao rei da Assíria: as gentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Novamente, como a gente viu lá no Êxodo, as nações elas tinham, o Oriente Próximo ele tinha uma cultura de deuses territoriais. Então, Deus do Jardim Canadá é Deus diferente do centro de Nova Lima, que é o Deus diferente de Brumadinho, que é o Deus diferente de Belo Horizonte. Então, eles tinham essa noção de territorialidade dos deuses que a gente vê refletida logo aqui em Segunda Reis. Bom, mas assim, então essa mistura de povos, esse culto muito misturado em Samaria, é o que leva daqui para frente ficar tão distante dos padrões exigidos por Deus. Essas pessoas introduzidas em Samaria, que logicamente levaram sua religião pagã, elas então colocam seus elementos no culto em Samaria e mostra essa e é um motivo por essa visão pessimista dos fariseus e de tantos outros judeus com relação ao povo de Samaria. Bom, agora nós vamos ver o reinado de Ezequias em Judá. Então, a partir de agora só vai haver reis em Judá, porque Samaria então foi devidamente capturada, o povo do norte então está no exílio. Ezequias então reinou 29 anos em Jerusalém e foi fiel ao Senhor. Ele é um dos reis mais famosos então desse período dos reis, porque ele fez muitas reformas, né? Ezequias destruiu os lugares altos, ou seja, os lugares que o povo ia para praticar idolatria, para queimar incenso aos deuses pagãos ou aos deuses do monte, né, aos deuses do lugar alto. Ele destruiu também as colunas e os postes ídolos que eram alvo de idolatria pelo povo. Em versículo 9 a 18, vai mostrar então que Senaqueribe, sucessor de Salmanasser, que a gente viu que foi o que causou o exílio de Samaria, também causou problemas para Judá e o rei, então, Ezequias, foi obrigado a pagar tributo ao reino da Síria. Novamente, é aquela ideia de a nação domina, então agora eu sou súdito desse rei da Síria, então eu tenho que pagar tributo pela proteção que ele me dá. Então a nação de Judá também ficou serva da Síria a partir daí. Porém, aqui a partir do versículo 19, mostra que um dos generais assírios, chamado Rapsaque, fez uma afronta ao rei Ezequias e ao Deus de Israel. Lendo aqui o versículo 29 e 30, diz assim: assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo:
o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um na sua própria vide, na sua própria figueira, bebei cada um da água da sua própria cisterna. Bom, então, esse Rapsaque estava fazendo chacota, então, do rei Ezequias e de Deus, dizendo que Deus não conseguiria livrar Israel das mãos da Assíria. Bom, no capítulo 19, então, mostra que o profeta Isaías foi consultado a respeito dessa afronta de Rapsaque, mostrando que Judá teria vitória sobre a Assíria. Senaqueribe deveria voltar para Damasco através de um boato, e lá em Damasco ele seria morto. E assim aconteceu. Porém, a Síria, o rei Senaqueribe então recebe esse boato e vai para outro lugar. Porém, a Síria ainda ameaçava Judá, ainda havia acampamentos em volta de Jerusalém e na terra de Judá. Ezequias então vai fazer uma bela oração nos versículos 14 a 19, e Deus envia a resposta da oração através do profeta Isaías, relatado em forma de poema nos versículos 20 a 34. Muito bonito esse trecho aqui, depois eu convido os irmãos a lerem a resposta do Senhor em poesia. Então, no final do capítulo já, a partir do versículo 35, o Senhor provê uma das vitórias mais espetaculares do Antigo Testamento, com certeza uma das vitórias mais espetaculares. O Senhor, através de um anjo, eliminou 185 mil homens do rei Senaqueribe. Mais uma mostra da misericórdia, da graça do Senhor para com o povo de Judá. Após isso, o rei voltou, então o rei Salmanassar voltou para Nínive e foi morto, assim como a profecia do profeta Isaías. Já no capítulo 20, Ezequias então tem uma doença e a morte do rei já havia sido anunciada por Isaías. Essa passagem é muito conhecida, então o rei ora para o Senhor para que ele tenha misericórdia dele, para que Deus tenha misericórdia da vida dele, lembrando, né, aqui como ele coloca na sua oração, da sua fidelidade ao Senhor. Deus aceita a oração de Ezequias, mostra misericórdia com Ezequias e acrescenta mais 15 anos na vida de Ezequias. A partir do versículo 12, então, mostra a profecia de Isaías contra o templo e contra a nação. Tudo seria então destruído por causa da infidelidade do povo, como mostra a profecia de Isaías. Então Ezequias morre e sua morte é narrada no versículo 20 do capítulo 20. Passando agora para o reinado de Manassés em Judá. Manassés reinou 45 anos em Jerusalém. Infelizmente fez o que era mal diante do Senhor. Os versículos 2 e 3 dizem assim: fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Aí daqui no versículo 6. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, e
para o provocar a ira. Veja, infelizmente, depois de Ezequias, seu filho foi enormemente mal, né? Veja como ele foi extremamente maléfico para o povo, provocando o Senhor a ira, chegando a sacrificar seu filho queimado, que é uma abominação ao Senhor. O reinado de Amon, agora a partir do versículo 19. Agora Amon de Judá. Amon reinou 2 anos em Jerusalém e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Foi morto por uma insurreição e seu filho Josias, então, foi posto em seu lugar com apenas 8 anos. Bom, o rei Josias, eu acredito que todos devem saber alguma coisa do rei Josias de Judá. Josias reinou 31 anos em Jerusalém, com certeza é o rei mais famoso, devido à extensão de suas reformas. Então, o rei Ezequias fez algumas reformas, mas a extensão maior foi as reformas feitas com Josias. Os versículos 3 a 7 do capítulo 22 mostram que ele voltou a destinar os dízimos corretamente para o sustento dos sacerdotes, então, para o sustento da tribo de Levi, além de fazer muitos reparos no templo. Versículos 8 a 20 mostra que Josias, ao prover os reparos do templo, faz com que seja então encontrado ali no templo, ao fazer as reformas, fosse encontrado então um exemplar do livro da lei, ou seja, o Pentateuco, ou a Torá. Ele então e os sacerdotes, ao descobrirem aquilo, leem a Torá, então, ou o Pentateuco. Eles então vão consultar um profeta, uma profetisa nesse caso, a respeito desse livro. E a profetisa Hulda, então, mostra que Judá terá o destino do exílio, sim. Porém, Josias, por sua fidelidade, não veria essas coisas. Então, o destino de Judá seria o exílio por provocar o Senhor a ira, o ser infiel ao Senhor, mas Josias, como esse rei que fez diversas reformas, não veria essas coisas. Capítulo 23, então, mostra a aplicação, dessa lei descoberta agora, por Josias e os sacerdotes. Josias então tomou diversas medidas para restaurar a fidelidade da nação ao Deus da aliança. Com certeza é a reforma mais profunda feita por um rei no período monárquico de Israel. Israel como nação toda, especificamente agora em Judá. O texto mostra que havia até elementos de adoração ao sol em Jerusalém. Então, os israelitas estavam adorando até o sol na cidade de Deus, na cidade de Davi. Os versículos 21 a 23 mostram que foi celebrada a Páscoa do Senhor, assim como ordenado no livro da lei. E no versículo 24 diz assim: aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achava na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Então, Josias foi realmente um marco para a nação de Judá. Ele foi o rei que implantou as reformas mais contundentes na nação. Josias foi morto em batalha, que está relatada no versículo 29 do capítulo 23. Então agora o reinado de Joacás em Judá. Opa, passei aqui errado.
ainda aqui no capítulo 23, a partir do versículo 31. Então Joacás, ou Joacás, reinou 3 meses em Jerusalém e fez o que era mal diante do Senhor. Ele foi deposto pelo rei do Egito, que era o faraó Neco, que colocou seu irmão Eliaquim, que mudou o nome para Jeoaquim, como seu rei. Então 3 meses em Jerusalém e foi deposto por um rei estrangeiro. Jeoaquim de Judá agora, já aqui terminando então a nossa aula. Jeoaquim reinou 11 anos em Jerusalém e foi mal aos olhos do Senhor. Durante o seu reinado, Nabucodonosor, que é o rei que vai efetivar o exílio de Judá, rei da Babilônia, conquistou Judá por 3 anos, mas Jeoaquim se rebelou contra ele. Agora, já no capítulo 24, o reinado de Joaquim, a partir do versículo 8, Joaquim reinou 3 meses em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E seu reinado foi que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e a saqueou. Então, Nabucodonosor invade Jerusalém e saqueia a cidade. Nessa primeira leva, então, nesse primeiro momento dos estrangeiros de Nabucodonosor dentro de Jerusalém, ele leva toda a nobreza da cidade, deixando apenas os pobres, ou os plebeus. E o reinado de Zedequias, agora a partir do versículo 18. Zedequias reinou 11 anos em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele tentou se rebelar contra Nabucodonosor, o rei babilônico. Então, ao ver essa rebeldia de Zedequias, vai até Jerusalém, captura o rei e Zedequias tem uma punição exemplar. Aqui no versículo 7 do capítulo 25. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e ele vazaram os olhos, e ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Veja que humilhação, veja que crueldade sofreu o rei da casa de Davi. A sua punição por ter se rebelado contra Nabucodonosor. E nos versículos 8 até o versículo 22 mostram a destruição de Jerusalém. Tudo de valor foi levado para a Babilônia. O templo foi desmontado, literalmente. Tudo que tinha valor, ouro, prata, bronze, as colunas de bronze, tudo foi levado para a Babilônia. Templo então desmontado, com as suas ruínas, então com a sua estrutura, eles simplesmente demoliram. As muralhas de Jerusalém e as muralhas do templo foram todas derrubadas. A cidade foi literalmente dizimada, a cidade foi literalmente deixada em ruínas. E, em relação ao povo, foram deixados apenas os mais miseráveis para servir como lavradores na terra. Porém, como a gente pode ver lendo o texto, mesmo esses sofreram e foram obrigados a fugir para o Egito. O livro de Reis se encerra então com o ato de misericórdia para com o último rei de Judá aqui, já no final do capítulo. Joaquim, que foi liberto de sua prisão, Joaquim então foi liberto da sua prisão lá na Babilônia e ele viveu às custas da casa real até a sua morte, mostrando misericórdia da parte dos governantes babilônicos para com o rei Joaquim de Judá. Bom, irmãos, encerramos o livro de Reis nessa aula, então. Espero que esses encontros tenham sido proveitosos
E assim, ao longo desse livro, ao longo da história de Israel, nós podemos ver constantemente o agir de Deus, a soberania de Deus sobre a história. Mas também nós vemos a responsabilidade humana, ou seja, a responsabilidade que os reis tiveram em conduzir mal a nação. A responsabilidade da nação que não seguiu ao Senhor Deus. A nação se desviou dos caminhos de Deus e sofreu com as maldições pactuais. Nós vimos isso ao longo de todo o livro. Qual é a maior, então, punição das maldições pactuais? É o exílio, para responder a pergunta do início da aula. Porém, Deus não deixou de anunciar. Ao longo de todo o livro de Reis, nós vimos profetas, Elias, Eliseu, vários profetas anunciando a palavra de Deus para o povo, anunciando a palavra de Deus para os reis, mas eles não se arrependeram. Deus está sempre se mostrando em graça e misericórdia, mas o povo não deu ouvidos. Na próxima aula, então, nós vamos ver o livro de Crônicas. Eu espero ver o livro de Crônicas em uma aula só, que é um livro que vai basicamente rever essa cronologia toda que nós vimos no livro de Reis. Bom, irmãos, vamos permanecer em oração, terminando a nossa EBD, pelo Brasil, pela igreja, por essa situação que o mundo se encontra, pela liderança da igreja e também para que o Espírito Santo continue nos deixando avivados, para que o Espírito Santo continue alimentando a chama em nossos corações, mesmo afastados, mesmo longe um dos outros e longe da igreja. Que o Senhor nos abençoe.